E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Alambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Tô subindo esse vídeo tarde, nessa noite de segunda-feira, mas antes tarde e com verdade do que nunca e com mentira, né? Então, vamos lá. Temos aqui algumas novidades dessa segunda-feira aqui do Santos. Uma semana movimentada, com muita notícia, com muita informação, bastante jogo, né? Lembrando que o Santos enfrentará o Banfield na Vila Belmiro amanhã. Ganhando, garante a primeira posição da Copa Sul-Americana e se classifica para as oitavas de final da competição. Vou falar também sobre Byron Castilho, né, que vem sofrendo uma acusação de um gato, né? Não é só um gato, não é só a idade, também tem a questão da cidade onde ele nasceu, é colombiano, é equatoriano. O Santos monitora o jogador. Vou dar minha opinião sobre essa questão, porque parece que ele não está muito bem psicologicamente lá no Barcelona de Guayaquil. E por último, o Poroso, vocês lembram do jogador Poroso, que é do Santos Futebol Clube? Foi vendido e o Santos arrecadou uma bolada aí, alguns milhões de reais com a venda do jogador. Então vamos lá, vamos começar com o assunto Poroso, né? O Poroso ele foi vendido ao Troyes, da França, e o Santos ele tem ainda em contrato 16% do passe do jogador, e com isso o Santos vai embolsar em torno de 2,9, 3 milhões de reais com essa venda, mais um dinheiro que entra no caixa do Santos. Acredito que esse dinheiro não estava previsto nas receitas extraordinárias, naqueles 76 milhões que a diretoria previa de arrecadação. Então, o Santos pode colocar esse dinheirinho no bolso e para o Santos, né, todo dinheiro é bem-vindo. Então o Santos vai receber um dinheirinho aí por este ex-jogador e um bom contrato feito, né? Bom contrato são esses que dão frutos pro Santos, mesmo depois que ele é vendido mais vezes, né? Então, Poroso vendido, o Santos com um dinheiro aí, com uma bolada para receber. Vamos falar sobre Byron Castilho, né? Byron Castilho que tá sofrendo uma acusação que, na realidade, eu vou pegar os nomes das cidades aqui, tá? A matéria do UOL, feita pelo Lucas Mussetti. Cadê aqui? Focou. Byron Castilho, da seleção do Equador, teria nascido em General Villamil, que é uma cidade litorânea próxima à capital de Quito, no Equador. A Associação Chilena de Futebol denunciou a possibilidade do atleta ser natural de Tumaco, na Colômbia, que é uma fronteira com essa cidade chamada Villamil. Então, caso essa escalação irregular seja comprovada, o Chile pode ir para a repressagem e o Equador ficar fora da Copa do Mundo do Catar de 2022. O que isso impacta? Vamos lá, meu laptop quer acabar a bateria, mas vamos lá. O que isso impacta de fato? Primeiro o preço, né? O Santos, ele estava negociando com o Barcelona algo em torno dos 15 milhões de reais para o jogador, para pagar o jogador, e o Barcelona de Guayaquil entendia que por ele ir para a Copa, esse valor seria justo. Caso o jogador não vá à Copa do Mundo, esse valor de fato ele vai cair. E vai cair algumas centenas de milhares de dólares. Aí o Santos vai conseguir pagar mais barato para esse jogador. Então isso é algo que vai ajudar o Santos na negociação. Porém tem o fator psicológico, né? O Byron Castilho ele cometeu um pênalti na última rodada do Campeonato Equatoriano. E no intervalo ele começou a chorar muito. E pediu para ser substituído por conta dessa investigação da FIFA. E aí o técnico saiu em defesa dele, falou que ele está sendo atacado por esse poder midiático das redes sociais. Mais uma vez, né, não foi sentenciado ainda esse caso. É um caso que não envolve outras pessoas. É claro que tem um envolvimento desportivo, claro que tem uma trapaça desportiva, mas ele não impactou a vida de ninguém, ele não atacou a vida de ninguém, ele não agrediu ninguém. É um fator único e exclusivamente desportivo que terá que ser discutido em júri, vai ter que ser provado e tudo mais. E o Santos monitora essa situação. Mesmo assim, eu acho que o Santos tem que monitorar e se caso o jogador entender que não quer mais ficar no Barcelona de Guayaquil, que ele quer sair do Equador, caso ele seja julgado, ele pode ficar um tempo afastado, o Santos tem que monitorar porque é um jogador que interessa ao clube e o Santos tem que fornecer todo o refúgio, todo o abrigo para esse jogador, porque é aquilo que eu falei, uma coisa é você ser punido por uma agressão, por uma violação, por uma fraude fiscal, evasão de divisa, uma coisa é um problema de naturalidade ali, vai saber se de repente ele nasceu em uma cidade e registrou em outra, tem algumas coisas que é muito comum aqui no interior do Brasil, imagina no interior do Equador. Então o Santos vai ficar de olho para tentar contratar esse jogador em 2023,
Eu já dou a minha opinião. Eu acho que tem que ficar de olho e, se der oportunidade, contrate. Só tem um exemplo que eu lembro muito bem, é claro que não é o mesmo futebol, mas só para contextualizar. Quando o Suárez mordeu o Chiellini, se eu não estou enganado, na Copa do Mundo e ficou suspenso por quase 3 anos de competições oficiais da FIFA, o Barcelona foi e comprou o jogador do Liverpool. E aí deu super certo no Barcelona. O Barcelona deu abrigo pro cara, forneceu a casa pro cara ficar lá. O Santos pode fazer isso com o Baio Castilho, e lembrando que o contrato de Maatson e de Auro vão até dezembro desse ano. Então, em 2023, certamente o Santos precisará de um lateral direito e pode ser o Byron Castilho. Me alonguei um pouquinho mais, mas vamos trazer agora uma pré-escalação aí, uma possível escalação. Claro, lembrando que é difícil acertar as escalações do nosso técnico Bustos, porque ele muda bastante. Mas a gente tem algumas informações aqui. Rodrigo Fernandes, Maicon e Johan Julio serão poupados por uma questão de desgaste físico, então terão alguns outros jogadores que poderão substituí-los. Também tem o Batistão expulso, né, no último confronto, teve o John expulso. Então, a provável escalação do Santos, segundo o Lucas Mussetti, deve ser João Paulo, Auro, Bauerman, Velasquez e Lucas Pires. Eu ainda acho que ele vai com o Felipe Jonathan, tá? Sandri Zanocelo ou Camacho e Ricardo Goulart, lembrando que ele não foi titular contra o Ceará. E aí na frente com Juan Seco no lugar do Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Essa é a provável escalação. Eu acho que o Zanocelo também não vai. Eu acho que ele vai com um time muito parecido com o que foi com a União Lacareira. Acho que vai mudar pouca coisa ou outra. E lembrando, eu acho que ele pode tentar entrar com o Lucas Braga na lateral direita, tá? Vale lembrar que o Lucas Braga já disse que se sentiu à vontade com essa nova posição. Vem demonstrando algum futebol, é claro que não foi testado numa prova de fogo mais forte, mais robusta, mas ele meio que se adaptou àquele lugar. Então, que se adapte e fique bem lá, que o Santos consiga tirar um coelho da cartola e promover um Lucas Braga à lateral direita, já que no ataque, há uns bons meses, ele não vem em boa fase. Vamos torcer pro Santos amanhã, estarei na transmissão do Juliano Peixe na reportagem. Espero que o Santos vença pra gente se classificar na Sul-Americana. E lembrando, o jogo, pra mim, mais importante, mais fundamental é contra o Palmeiras no sábado. Depois do Banfield a gente conversa sobre isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.